Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Livro terceiro, capítulo 10º, Lei de Liberdade. Estamos no item Livre-Arbítrio e as questões de hoje serão 846 e 847. 846 e 847, Livre-Arbítrio. Se você puder compartilhar, comentar, curtir, nós agradecemos, porque isso ajuda na divulgação da doutrina espírita. Nós não ganhamos nada com o vídeo, tá? É só mesmo para divulgação. 846. O organismo não tem influência sobre os atos da vida, e caso ele tenha, exerça alguma influência, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Resposta. O espírito certamente é influenciado pela matéria, que pode atravancá-lo em suas manifestações. Eis porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. O instrumento, porém, não determina a faculdade. Além disso, é preciso distinguir, nesse caso, as faculdades morais das intelectuais. Se um homem tem um instinto assassino, seguramente é seu espírito que o possui e que o transmite, não seus órgãos. Aquele que aniquila seu pensamento para ocupar-se apenas da matéria, deixa eu virar certo a página aqui. Sim. Aquele que aniquila seu pensamento para ocupar-se apenas da matéria, torna-se semelhante ao animal, e ainda pior que ele, pois não pensa mais em precaver-se contra o mal, e é nisso que erra, porque assim age por vontade própria. Aí Kardec faz uma citação aos tópicos 367 e seguintes, que fala da influência do organismo. Nós gravamos da 367 para frente, no dia 2 de maio. Dia 2 de maio, 3 de maio, até o dia 4 de maio. Tem aí tudo certinho, se você quiser dar uma olhada depois lá com relação a essa questão. O organismo tem influência no nosso livre-arbítrio? Tem e não tem. Tem influência no nosso livre-arbítrio porque, se, por exemplo, eu, pelo meu livre-arbítrio lá no plano espiritual, eu escolhi um corpo com síndrome de Down, com algum tipo de idiotia, com autismo severo, com dificuldades de raciocínio de toda ordem, se eu escolhi pelo meu livre-arbítrio pleno lá no plano espiritual, como eu falei no vídeo de ontem, livre-arbítrio pleno, que é lá no plano espiritual, se eu escolhi, evidentemente que eu não vou conseguir, enquanto encarnado, tomar as decisões porque estou com um organismo débil, um organismo que não me favorece nessa situação, certo? Agora, tirando essas situações, eu sempre vou tomar a decisão de acordo com a minha tendência. Quando ele fala aqui do instinto assassino, é o espírito, não é o corpo. Não é um tempo atrás, tinha algumas pessoas na televisão, hoje é na internet que estão, mas tinha na televisão que fazia análise da pessoa. E aí olhava assim um assassino em série, por exemplo, e falava assim, ele tem o queixo proeminente, ele tem a cara não sei o que, ele tem o maxilar que é desse jeito, ele tem a testa que tem um pouco mais avantajada, não sei o que, mostrando que ele tem esse instinto assassino. Isso é tentar criar uma ideia de que o sujeito nasceu daquele jeito. O organismo não dá defeito para ninguém, como obsessor não dá defeito para ninguém. O organismo não dá defeito para ninguém. Olha, vocês devem conhecer crianças, por exemplo, que você vai dar determinada comida para ela, ela não come. Tem criança que qualquer comida que você dá, ela come. Você pode dar brócolis, berinjela, beterraba, rabanete, você pode dar todas essas coisas, a criança come com a boca boa. Nunca comeu nada, experimenta aquilo ali, tá tudo certo, gostou.
Mas não tem criança que você dá determinados alimentos e a criança não quer? É o organismo dela que não quer? Ah, puxou pro pai, o pai não gosta, a criança não gosta também. É por isso? Eu acho que não. São as tendências que está mostrando, que essa criança está mostrando. Dei um exemplo bobinho de comida para a gente analisar aquilo que a criança já mostra desde pequeno, um egoísmo muito grande, ou um altruísmo muito grande, que é o contrário do egoísmo, um altruísmo muito grande já mostra desde pequeno. Então aquela criança mostrou que é extremamente egoísta, combata, não acha bonitinho. Porque é o espírito que tem, não é o corpinho não. Não é o corpinho não. Aliás, o corpinho vai ajudar muito, porque é o cérebro em branco para você escrever um monte de coisa boa lá dentro. Para que quando chegue na adolescência tenha um choque entre aquilo que o espírito sempre foi e aquilo que ele aprendeu com pais responsáveis nessa encarnação. Percebe? É isso que é extremamente importante. O problema é que esse cérebro em branco novinho que a gente vai escrever um monte de coisas lá, né, para a criança ser um adolescente melhor, não é com a boca, não é com o que eu falo que eu escrevo na mente da criança. É o que eu faço, é como eu me comporto. Tem uma frase muito bacana que eu uso há muitos anos também, que é: o que você é grita tão alto que eu não escuto o que você diz. O que você é grita tão alto que eu não escuto o que você diz, o que você fala. O seu exemplo é que escreve uma nova forma de agir na cabeça do seu filho e da sua filha, percebe? Então, todas as tendências que eu trago são minhas, de espírito, não é meu corpo. Ah, Fábio, mas é mediunidade. A mediunidade é uma disposição orgânica. Então, a mediunidade é uma coisa, foi muito planejado no plano espiritual. Houve um empenho gigantesco de transformação e de moldagem no perispírito da pessoa, para que o corpo então refletisse aquela constituição perispirítica e criasse uma organização na glândula pineal para que a pessoa fosse médium. Não é o organismo que dá mediunidade para o médium. O médium se preparou com o seu livre-arbítrio lá no plano espiritual, ou compulsoriamente precisou encarnar com a mediunidade, mas em virtude do seu livre-arbítrio. E aí então o seu perispírito foi conformado dessa forma, para que a glândula pineal fosse diferente. E aí, quando foi ligado o perispírito no grupo de 100 células-tronco lá no ventre da mãe, as células-tronco começam a desenvolver, e quando vão desenvolver o cérebro, desenvolve copiando do perispírito a epífise maior, a glândula pineal maior. E a pessoa é médium. Portanto, não foi o corpo que deu nenhuma característica para a pessoa. Ah, eu sou vidente, agora a moda é vidente. Como é que chama? Vidente o quê? Daquele vídeo que você me mandou? Vidente alguma coisa, que ela faz vidência ao vivo agora. É, vidente alguma coisa. E aí ela faz ao vivo, e aí ela vê o espírito, e aí já psicografa na hora, ou fala o seu ente querido. É só você mandar o nome do ente querido, que ela já fala o que aconteceu, já traz informação do além, traz informações para garantir que realmente é o espírito que tá falando ali. Olha, tá bonito o negócio de mediunidade. Isso aí foi o corpo que deu para ela. Essa vontade de ganhar dinheiro com as lives e a, a torta direita falar o que o morto está fazendo, se é que vai falar alguma coisa, e não um obsessor que está ali lendo, como é ao vivo, né? Muito mais fácil lendo o que os telespectadores querem falar, querem que seja falado. Ah, inclusive ela foi fazer curso em Londres. O maior celeiro de mediunidade é o Brasil. Ela foi fazer curso em Londres, então aí dá um status, né? Londres não tem o maior número de satanistas do mundo e que cresce
a gente vê, tem que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado com isso. Não é o corpo que está dando para ela nenhuma característica. Isso é dela. Isso é do espírito. E aí só pelo livre-arbítrio muda de página. Porque lá no plano espiritual foi feito o planejamento encarnatório. Se entrar por essa linha, vai para a página 52, por exemplo, e lá vão ter um monte de desdobramentos. Inclusive os desdobramentos de não acontece absolutamente nada nessa encarnação e deixa única e exclusivamente para ela a plantação. Só plantação, mais nada. Sem nenhuma colheita. Pode ser? E aí dá até medo, né? Quando isso acontece. Aí dá até medo quando isso acontece. 847. A deformação das faculdades não tira do homem o livre-arbítrio? Aí aquilo que eu falava do síndrome de Down, da idiotia, etc. Resposta. Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor de seu pensamento e então não tem mais liberdade. Essa aberração muitas vezes é uma punição para o espírito que numa outra existência pode ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo e o mau rico no corpo de um mendigo. Mas o espírito tem perfeita consciência desse constrangimento que sofre. Nisto consiste a ação da matéria. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Aí a matéria tirando o livre-arbítrio. Você não consegue pensar, você não consegue ter um raciocínio lógico, beleza. Porque a máquina que você está usando não tem condições. É como você pegar um automóvel sem motor. Você pode acelerar à vontade, não vai sair do lugar. Você pode mexer na alavanca de mudança, no câmbio, não vai acontecer nada. Você pode tentar dar partida, não vai acontecer nada. Mas se o carro tiver motor, mas não tiver bateria, não vai dar partida. Tem motor, mas não dá partida. Ou não tem gasolina. Um carro sem gasolina. Ou com um pouquinho de gasolina, ele pega, mas morre. Ele pega, mas morre. Fica um pouquinho desliga. Ou com o motor fundindo, sai aquela fumaceira. E você não consegue andar com o carro. Você está consciente lá dentro do carro, mas a máquina não vai. Aqui é a mesma situação. Eu estou consciente dentro do corpo, mas a máquina não me deixa. Aí tudo bem, há uma interferência no livre-arbítrio. Nesse caso, nisto consiste a ação da matéria. O resto, que é cerceando a minha liberdade de me mexer, de fazer o que eu tenho que fazer. Se eu nasço num corpo paraplégico, então o meu livre-arbítrio vai ficar bastante comprometido de locomoção. Se eu nasço tetraplégico, mais ainda. Concorda? Se eu nasço sem as pernas, também está complicado. Dá para me virar ainda, mas está complicado. Então diminui o livre-arbítrio ali, mas ainda dá. Percebe? Então o corpo não me dá defeito. O corpo só tolhe algumas necessidades que eu não preciso, graças ao meu livre-arbítrio pleno lá no plano espiritual. Eu adoro piano. Sou apaixonado por piano. Não consigo tocar piano. Não sei tocar piano. Não sei olhar uma partitura. Não sei. Mas adoro piano. Gostaria muito de tocar piano. Nessa encarnação, a habilidade de transformar som em movimento eu não tenho. Tem muita coisa que eu faço bem feito. Tudo que eu pretendo fazer, eu sempre consigo fazer bem feito, graças a Deus, sim. Então, se eu pegar para tocar piano, eu vou aprender e vou saber onde estão as notas e vou saber bater as teclas do piano ali, mas não vou ser pianista. Mas pode ser que eu tenha essa capacidade. Pode ser que eu já tenha adquirido essa capacidade, mas nessa vida não me serve. Nessa vida é melhor eu não ter para eu aprender outras coisas. Porque eu preciso por uma série de razões. Que não tenha essa habilidade. Que essa habilidade já conquistada fique guardada em mim, espírito, mas não se reflita no corpo. Então eu não tenho as características cerebrais que transformam som em movimento. Eu vi um vídeo recentemente de um garotinho, deve ter o quê? 5, 6 anos, e aí as pessoas tocam a buzina do carro. Ele ouve, ele fala a nota que é, e com o instrumento
na mão, nem sei como chama aquele instrumento que ele sopra, parece um teclado, mas é de soprar. Tem uma mangueirinha para soprar, não sei como é que chama. E aí ele põe na boca, ele fala, dó sustenido com ré sustenido e fá com sétima. E aí ele pega e toca a buzina exatamente igual no instrumento. Ele transforma som em movimento rápido. Ele ouve, já ouve a nota. É como se a buzina do carro já saísse, para ele sai, né? Com a nota, que nota que é. Eu ouço firulino e não acho onde é no teclado. E ele tem essa habilidade. Então vamos supor que eu espírito tenha essa habilidade. Lá no plano espiritual eu falo, não deixa não, porque se eu vou pianista, eu vou desviar do caminho, eu vou para ser famoso, né, tocando piano, e assim vai, não quero, não posso, eu tenho que focar nessa outra área aqui. Então, a minha organização física não permite que isso aconteça. Então, o meu dom não é dom, não gosto desse nome, porque parece presente. A habilidade que eu desenvolvi no piano fica para uma outra encarnação. Quando eu tiver mais evoluído, a ponto de não dedicar minha vida única exclusivamente a isso para ganhar dinheiro, etc, etc. E deixando as coisas que eu preciso nessa encarnação que sejam feitas. Aí tem uma interferência da matéria. Mas por causa do meu livre-arbítrio pleno no plano espiritual. Perceba que a todo momento o que nós temos é a matéria, quando eu estou encarnado, ela segura algumas coisas que eu já adquiri, me cerceando. Ela não me dá defeito. Certo? É isso. Amanhã a gente vai finalizar o item? Vai. Amanhã a gente vai finalizar esse item do livre-arbítrio, mas só amanhã. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica. Tchau.